Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa A Voz da Saúde, porque agora a saúde tem voz. Nesse programa, uma entrevista com o defensor público, Dr. Otoniel Pinheiro, que vai falar um pouco sobre uma ação que retirou a cobrança da alíquota de 14% dos aposentados aqui no estado. Vale a pena você acompanhar. Mas antes, se inscreve no nosso canal, dá o like e ativa o sininho para você receber as notificações. Segue a vinheta. Olá pessoal, nesse programa nós batemos um papo com o defensor público Dr. Otoniel Pinheiro. Ele ingressou com ação judicial para reverter a situação da cobrança da alíquota de 14% dos aposentados com a reforma da Previdência feita aqui pelo governo do estado. E recentemente essa decisão foi vitoriosa e obrigou a retirada desses 14%. O doutor Otoniel também fala um pouco sobre a CPI da Covid, os desdobramentos, o que poderá acontecer com essa CPI. E também sobre a conjuntura política nacional. Não sai daí e acompanha na íntegra a nossa matéria. Bom, pessoal, hoje aqui no A Voz da Saúde, entrevista, nós vamos receber o doutor Otoniel Pinheiro, defensor público aqui do estado, que uma pessoa muito atuante em algumas causas aqui, inclusive na questão dos 14%, onde o governo de Alagoas taxou os aposentados, cobrando 14% de alíquota para a contribuição previdenciária. E o doutor Otoniel fez um trabalho muito atuante, né, em defesa desses aposentados e conseguiu reverter essa situação. Vai falar um pouco para a gente aqui como foi essa luta. Doutor Otoniel, como se deu essa luta para retirar essa cobrança da alíquota de 14% dos aposentados aqui do estado? Olha só, essa luta começou quando o projeto estava tramitando na Assembleia Legislativa em dezembro de 2019. Quando está em projeto, a gente não pode atacar judicialmente a medida, e nós denunciamos na época, nós tentamos falar com os parlamentares, nós demos entrevistas, alertamos a sociedade alagoana a respeito da inconstitucionalidade do desconto dos 14%, uma vez que quebra o princípio da igualdade. Por que isso? Porque o servidor público aposentado que recebe pelo INSS, porque tem servidor público aposentado do estado de Alagoas que recebe pelo INSS. Ele não paga nada. E tem outros aposentados que recebem pelo AL Previdência, né? Que é a diferença entre o estatutário e o seletista. Ele recebe pelo AL Previdência. Então, a reforma que foi aprovada em 2019 foi no sentido de cobrar 14% só em cima daqueles que recebem pelo AL Previdência, né? Então, aí nós temos uma quebra do princípio da igualdade, nós temos aí também uma agressão ao princípio do não confisco tributário, porque você está cobrando 14% em quem já ganha pouco, Então, qual era a reivindicação na época? É que fizesse o correto, o constitucionalmente correto. Ou seja, cobrar 14% somente em cima daqueles que recebem acima do teto do INSS e que esse valor só passasse a incidir sobre todo o valor que superar R$ 6.433, que é o teto do INSS. Então, seria isso justo. E nós alertamos. Infelizmente, isso virou lei. E nós passamos a atuar judicialmente contra essa medida. Os sindicatos também entraram, o Sinteal, o Sindipol, eles entraram, mas não tiveram êxito na justiça, uma vez que nós tivemos dificuldades, por incrível que pareça, em levar esse debate para o pleno do Tribunal de Justiça. Apesar de termos um parecer do Procurador-Geral de Justiça, o Ministério Público, contra o desconto dos 14%, esse projeto não foi levado à frente dentro do Tribunal de Justiça. E aí foi que os servidores, os sindicatos, o Sinteal, passaram a veicular propagandas, a conscientização. Eu gravei vídeo para espalhar pelos grupos de WhatsApp, conscientizando acerca dessa injustiça, né? E que finalmente
o governo do estado reconheceu a injustiça e estará enviando em junho um projeto para deixar de cobrar os 14% daqueles aposentados e pensionistas que ganham abaixo de R$ 6.433. Ou seja, a forma correta, como a gente estava alertando lá atrás, né? Então essa é a forma correta. Nós esperamos que essa medida, esses 14% para os servidores do estado de Alagoas, aposentados, ele não vai para o servidor da ativa, parem no mês de junho. Outra situação que estão me perguntando muito é se cabe para as prefeituras. Não cabe, as prefeituras são outros casos, né, a serem analisados, e nós estamos aí confiantes, né? E aí o pessoal já de Sergipe já entrou em contato comigo, já fiz live com ele, já dei entrevista hoje de manhã na rádio lá, e que eles estão indo nesse mesmo sentido, e que esse nosso movimento aqui no estado de Alagoas já está tendo efeitos em outros estados para que essa injustiça deixe de ser cometida. Doutor Antoniel, esse debate ele não aconteceu de uma forma, vamos dizer assim, democrática no Poder Legislativo, né? Assim, se salvo me engano, houve uma aprovação quase unânime desse projeto. Então isso é que deixa mais triste os trabalhadores. Como é que o senhor vê isso, de não ter essa correlação de força para que os trabalhadores pudessem barrar esse projeto na casa de discussão e sim pela via judicial? Veja, o que aconteceu na Assembleia Legislativa, vou ser muito sincero, foi lamentável. O projeto ele foi aprovado em uma semana, né? Chegou lá, acho que na sexta, na quinta-feira já estava aprovado sem discussão nenhuma com a sociedade, sem abrir a audiência pública, num rolo compressor, né? Até da oposição, por incrível que pareça, teve o voto favorável. E também nós temos dificuldade na via judicial, né? Esperamos muito que o Tribunal de Justiça julgasse a ação, mas alguns desembargadores entenderam que não caberia o Tribunal de Justiça julgar, e sim o Supremo Tribunal Federal, no que eu contesto. Mas enfim, finalmente aí esse pesadelo aí vai acabar. Então hoje, doutor Antoniel, os servidores aqui do Estado aposentados podem ficar mais tranquilos que essa injustiça será corrigida na prática, né? Qual é a previsão? O senhor tem assim uma expectativa de que em quanto tempo esses servidores podem ter essa correção já acontecido? Bom, segundo a reunião lá com o Sinteal, a partir de junho esse valor não será mais cobrado para os aposentados e pensionistas que recebem abaixo do teto de R$ 6.433. E a mudança, para quem ganha acima desse salário, né, vai passar a incidir sobre todo o valor que superar o teto. Porque hoje, como é? Né, hoje a gente está vendo uma cobrança de todo o valor que superar um salário mínimo. Ou seja, hoje em dia, por exemplo, um indivíduo que ganha R$ 7.000 de aposentadoria pelo AL Previdência, ele está pagando aproximadamente R$ 1.000 de contribuição previdenciária. E com a reforma, ele vai passar a pagar aproximadamente R$ 80. Então já é um alívio muito grande, né? Já é um alívio muito grande, inclusive para quem ganha mais. Inclusive, doutor Antoniel, no momento que mais o aposentado, que o servidor precisa, né? Que é quando está aposentado, que tem mais custo, com saúde e doença, né? Eu costumo chamar isso de dupla vulnerabilidade, porque são os indivíduos que ganham menos, que estão sofrendo mais, né, as faixas menores salariais que estão sofrendo com esses 14%, e a outra vulnerabilidade, qual é? No final de vida, a pessoa contribuiu a vida toda, serviu muito ao estado de Alagoas, pagou durante a sua vida toda para o AL Previdência, né, e quando chegar, receber esse desconto injusto, e principalmente nesse momento em que o idoso precisa comprar o medicamento, né, pagar o seu plano de saúde e, para piorar, nesse momento de pandemia. É verdade. Outra questão, doutor Nel, muito importante, que eu gostaria de saber sua opinião, é com relação à pandemia, né? Como é que o senhor vê essa questão da pandemia? Qual seria a ideia que nós temos de prejuízos, né, para nós trabalhadores? Por exemplo, essa CPI, que está tratando da questão da pandemia. Qual é a sua visão com ela? Será que nós temos expectativas de trazer alguma coisa por conta dessa CPI no Congresso? Veja, muito se fala, né, que a CPI pode acabar em pizza. Mas veja, a função da CPI não é condenar a B ou C. A função de uma comissão parlamentar de inquérito, segundo a nossa Constituição, é investigar. E com as investigações, ela elaborar um relatório que o senador
o relator é o senador Renan Calheiros, e enviar para as autoridades competentes, para o Ministério Público, né, em caso de crime comum, em caso de constatação de crime de responsabilidade, para a Câmara dos Deputados, para que haja o processo de impeachment. Então, qual é a função de uma CPI? É investigar. Então, outro aspecto a se destacar também é que ela está investigando o que está acontecendo, o que aconteceu nessa CPI para o Brasil chegar nessa tragédia, de chegarmos perto a ser o primeiro lugar no mundo em números absolutos por morte de coronavírus. Então aconteceu alguma coisa, né? Obviamente aconteceu alguma coisa e o povo brasileiro precisa ter a resposta. Daí a CPI para investigar quem é culpado e quem é inocente. Tem muita polêmica aí, gente, nessa CPI. Tem gente que está indo para a CPI para mentir descaradamente. Tá certo que você não pode produzir prova contra si, né? As decisões do Supremo Tribunal Federal estão corretas, mas uma coisa é você silenciar-se para exercer o seu direito de permanecer calado. Outra coisa é você produzir mentira numa CPI. Outra coisa é você tentar obstruir, porque o nome disso é tentar obstruir os trabalhos da CPI. Aí já é crime, né? Eu acho que a CPI agora tomou a consciência de que pode determinar prisões de pessoas que vão lá para mentir descaradamente. E isso é nada mais, nada menos do que respeito à Constituição. Então temos muito aí para a gente ver nessa CPI aí o que é que pode acontecer. Então, pelo que está acontecendo, o senhor vem acompanhando, né? Existe já algumas irregularidades afirmadas pelos depoentes, né? Já tem algumas coisas, o relator Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, já afirmou isso, né? Que tem muitas mentiras. Então, a expectativa é que no final a gente consiga descobrir essa negligência, né? Essa omissão que está acontecendo na questão da pandemia. São dois aspectos que eu tenho observado. Primeiro, é a negligência em relação à vacina, à compra, do atraso que gerou prejuízo e gerou mortes de muitos brasileiros. E, no segundo plano, é a insistência em remédios. As pessoas falam, remédios sem comprovação de eficácia. Não é sem comprovação de eficácia, é remédio com comprovação de ineficácia. Remédio é diferente, não é sem comprovação de eficácia. É de remédio que a ciência já comprovou que é ineficaz para combater o coronavírus, que é a tal da cloroquina. Essa insistência por parte do governo federal, ela deve ser apurada, porque isso desviou, né, desviou a atenção em relação à aquisição de vacinas. Então aí, por exemplo, a CPI aprovou esta semana a convocação dos governadores, né? Mas já há um precedente no Supremo Tribunal Federal de 2012, que o governador na época, que era o Marcondes Perillo, ingressou no Supremo Tribunal Federal e o ministro Marco Aurélio deu uma liminar favorável a ele para ele não ir depor na CPI. Por quê? Porque não cabe a uma CPI investigar governadores de Estado. Quem investiga o governador de Estado é uma CPI da Assembleia Legislativa. Quem investiga os prefeitos é uma CPI da Câmara Municipal. Entendeu? E aí, foi por isso que o ministro Marco Aurélio, na época, deu uma liminar a favor. E tem parlamentar ali da tropa de choque do Bolsonaro reclamando, por exemplo, que houve a solicitação de um senador lá para convocar o Bolsonaro, dizendo é contra a separação dos poderes convocar o presidente da República porque é de outro poder, é a intervenção do poder legislativo no executivo. Mas como assim, cara pálida? Porque você está querendo convocar governador que é do executivo de outro estado e não pode convocar o presidente da República. Então, chega a ser engraçado essas contradições dos senadores da tropa de choque do governo Bolsonaro. Tentando fazer uma blindagem, né? E nesse contexto, doutor Otoniel, qual é a avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro frente a toda essa situação que o país está passando? Por exemplo, ontem mesmo a CCJ aprovou o relatório parecer da reforma administrativa e uma das questões lá é o fim da estabilidade do servidor público, um retrocesso. Então, como é que o senhor vê essas questões acontecendo pelo governo Bolsonaro, que há muito tempo vem prejudicando os trabalhadores e toda a população? Olha só, é uma situação que não vem do governo Bolsonaro, ela vem do governo Michel Temer. Ela veio com a aprovação do teto dos gastos em 2016, coisa que eu tenho denunciado desde aquela época. Naquela época eu dava palestra nas universidades, gravava vídeo,
né, insistia a respeito dessa ameaça que é a PEC do teto dos gastos. Ameaça ao investimento em saúde e educação, ao funcionalismo público, que é muito importante para a sociedade brasileira e para o crescimento de nosso país, o crescimento econômico de nosso país. Então você vê um conjunto aí que vem se arrastando do governo Michel Temer e que vem esmagar os serviços públicos e, por consequência, o servidor público, né, e esmagar o crescimento econômico de nosso país. Porque eu tenho o entendimento de que o serviço público no estado em desenvolvimento como o Brasil é muito importante, se não essencial, indispensável para um país, para o crescimento de um país como o Brasil. Então esse reflexo de arroxo no funcionalismo público é apenas um reflexo de indivíduos que querem destruir a nossa nação, que querem fazer do país um país pobre de exportação, de mão de obra barata, né? De mão de obra barata, e impõe essas reformas que vem desde o governo Michel Temer. Todo mundo aqui lembra. Cada reforma do governo Michel Temer era uma promessa de que a economia ia melhorar. Não, agora vai a PEC do teto. Não, agora a economia melhora. Reforma trabalhista. Não, agora a economia melhora. Né? Privatizações. Não, vamos privatizar para a economia melhorar, isso, aquilo, outro. Aí depois, não, quando o Bolsonaro ganhar, vai melhorar, porque o Paulo Guedes está vindo aí, vai fazer acontecer. E eu sempre denunciando que isso tudo era uma farsa. A reforma da Previdência, a mesma coisa. E a reforma administrativa? A mesma situação. A mesma situação. Então, tudo isso faz parte de um projeto antinacionalista, de um projeto para destruir o nosso país. Não é, a vítima não é só o funcionalismo público, a vítima é um país como um todo, é o nosso projeto de nação. É porque, consequente, como o senhor falou, atacando os servidores públicos, os serviços públicos, quem sofre é a população, né? Então o governo ele vem com essa visão, né? O Paulo Guedes tentando atacar os servidores, mas a população termina sofrendo, né, doutor Tânia? Veja, a população termina sofrendo porque, de uma maneira geral, eu não estou falando somente no serviço público de saúde, de educação, nos serviços públicos prestados à população mais carente. Eu estou falando como um todo dos instrumentos de redistribuição de renda. Eu estou falando das universidades, das escolas que precisam educar os nossos jovens, o futuro da nossa nação. Eu estou falando de instrumentos que promovem a justiça social em nosso país. Isso é o que está sendo atacado. O pano de fundo de ataque é o nosso modelo de Estado de bem-estar social construído por Getúlio Vargas na época de 30. Construído por Getúlio Vargas a contragosto da elite paulista, a contragosto dos coronéis, que eram adversários de Getúlio Vargas naquela época. Então, o plano de ataque é esse que reverbera aí nos servidores públicos, né? Que são apenas uma parte dessa engrenagem. Mas, infelizmente, fica até muito triste com isso, a gente vê servidor público apoiando esse tipo de projeto de maneira cega, sem compreender o contexto histórico da nossa nação e o contexto econômico de tudo isso que está acontecendo. Bom, a gente aqui agradece o doutor Antoniel Pinheiro, defensor público aqui do estado de Alagoas, falou um pouco aqui sobre a CPI da Covid, falou um pouco sobre a questão do desconto dos 14% da Previdência e um pouco sobre a conjuntura política. Nós agradecemos ao doutor Antoniel e até o próximo entrevista aqui no A Voz da Saúde.